Bonjour, turma! Gente, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo porque só para esclarecer algumas coisas e passar informações para vocês que eu acho muito importante, porque quem tem me acompanhado no Instagram tem visto que eu tenho colocado lá nos stories algumas informações do que a gente tem feito aqui como solidariedade com os menores refugiados. Então eu vou contar um pouco disso, dessa história, desse resumo, para que vocês tenham ciência de o que acontece, qual que é a realidade. Em primeiro lugar, para falar a verdade, eu não sou inscrita em nenhuma associação de solidariedade, nem eu e nem meu marido, por enquanto, mas estamos procurando, vamos dar uma olhada. O que acontece é o seguinte, quando nós chegamos aqui em Lyon, em 2018, chegaram também 450 menores refugiados e que, como a gente tinha acabado de chegar, a gente sabia direito como funcionava isso, e eles foram instalados no nosso bairro, no outro lado do nosso bairro, com algumas ajudas, e foram instalados dentro de um colégio que não tinha a menor estrutura e que foi adaptado aí provisoriamente para acolher esses jovens. Ok, 2018. Mas há 3 semanas atrás, vieram aqui do lado de onde a gente mora, numa praça, 22 menores refugiados e que estavam montar acampamento aqui e tinham faixas, menores abandonados e que precisavam de ajuda, e é claro que eu e meu marido, com um coração desse tamanho, né, quem nos acompanha sabe, fomos lá ver o que estava acontecendo, e foi aí que a gente descobriu que esses jovens menores estavam sendo acolhidos pelos vizinhos do quartier, que é do bairro, que estavam ajudando com algumas pessoas que trabalham em associações e fazendo doações, tentando se organizar para poder dar condições de acolho, né, para esses menores, e assim foi quando a gente caiu dentro dessa estrutura, e a gente falou, bom, nós vamos ajudar também, conte conosco. Então, qual era o início da forma que a gente começou a ajudar? Ficamos responsáveis de fornecer água quente para eles tomarem um café da manhã, para fazerem um café da manhã. Eu recolho roupas quando eu passo lá para lavar, a gente ajuda a comprar bebidas que são sucos, coisas que eles precisam, cortador de unhas, alguns itens que eles sempre pedem, ticket de metrô, que por exemplo são muitos. Eles têm uma página no Facebook que depois eu vou deixar aqui para vocês, só que tá tudo em francês, só para vocês terem uma noção do que acontece. E aí, o que é essa organização, Gisele, tá? Antes de falar do que é essa organização, quem são esses menores? Então, gente, a França ela é aberta para acolher os refugiados. E esses refugiados, quem são? São jovens, gente, que deixam seu país, e a maioria deles vem de Guiné, vem da Costa do Marfim, alguns vêm do Afeganistão, e eles deixam o país deles sem nada, e vem tentar uma nova vida num país que acolha esses refugiados. E por que eles deixam o país deles? Porque eles estão sofrendo ameaças de vida, são jovens, mas no país deles está em guerra, ou em conflito de golpe de Estado, ou seja, guerra, e a vida deles corre risco, e a miséria, e quando eles conseguem fugir, né, eles vão para os países que está aberto para recolher esses refugiados. E é cada vez maior o número que chegam aqui. Só que como que é isso, né? Quando a gente vê filmes, quando a gente vê histórias, a gente fala, isso é uma realidade. É uma realidade, mas o problema é quando a gente vê de perto, que é o meu caso aqui, de acompanhar de perto e ter contato com eles e saber um pouco dessa trajetória. E aí a gente fala, Gisele, mas no Brasil também tem isso. O cara que sai lá do sertão, que nunca viu o mundo, ele sai com a madeirinha, a trouxinha aqui nas costas e vai enfrentando todos os desafios, né? Até conseguir pegar um ônibus e parar em São Paulo e chegar na estação, na rodoviária do Tietê e olhar aquela multidão, né? Porque tudo isso a gente vê em filme. Eu concordo, gente. Tudo é muito difícil. Não tô aí para comparar nem para julgar. Mas a história deles nos toca, primeiro porque a gente está aqui, a gente está vendo de perto. Segundo, que para eles chegarem na França, eles têm que passar por países, cada um mais difícil que o outro.
e fazer uma travessia, que é do Mediterrâneo, que é considerada a travessia mais mortal para os refugiados e imigrantes para chegarem no continente europeu. Fora isso, ontem eu tive acesso a várias histórias, porque uma das questões eram: por que tem muito mais meninos e poucas meninas, né? E ontem eu descobri mais ou menos o que acontece. O que acontece é que todos eles têm pavor da Líbia. E eles têm que passar pela Líbia para chegar aqui na Europa. A Líbia é um país que está em conflito, de uma violência sem nível, de nível de tortura, de violência sem nível. Se vocês procurarem aí pela internet, vocês vão ficar chocados com as informações. E eles têm que passar por esse país. E é lá que as meninas são separadas dos meninos. Então, por exemplo, ontem, só vou contar esse caso, que existem inúmeros outros casos de histórias dessa mesma, com esse mesmo formato, né? Eu tive contato com um rapaz muito, muito simpático, e ele saiu do seu país por conta da violência com a sua irmã. Quando eles chegaram na Líbia, lá ele falou para mim: lá, Gisele, nós somos separados. As mulheres têm que ficar de um lado, as meninas têm que ficar de um outro, e os meninos do outro lado. E ele fala: eu fui embarcado dentro de um navio, à noite, no escuro, e eu não sabia se a minha irmã embarcou também ou se ela não embarcou. Quando eu cheguei na Itália, eu tentei contato com ela, e ninguém responde. Eu falei: eu não vou sair daqui enquanto não tiver informação da minha irmã. E aí ele falou: eu não podia ficar porque eles me obrigavam a sair. E até hoje eu não tenho notícias dela. Eu não sei se ela atravessou ou não, porque na Líbia eles pegam as meninas. Eles pegam, e aí, gente, vocês podem imaginar o que acontece, né? Para que elas são separadas, né? E na hora, assim, me deu... Eu só pensei no meu anjo da guarda, no nosso anjo protetor, no Deus divino, seja lá que for, para que proteja, né, essa menina, e que ele consiga um dia reencontrar a irmã. Porque ele falou: se um dia eu puder voltar para o meu país, eu não vou conseguir voltar sem ela. Eu preciso saber onde ela tá. E isso, gente, juro, assim, o brasileiro, ele passa por vários processos para chegar lá na capital, né, ou para chegar em São Paulo, para chegar no Rio de Janeiro, para chegar numa cidade grande. Mas esse tipo de guerra, esse tipo de violência, ele enfrenta pessoas más no caminho, né? Porque não é porque é brasileiro. Mas esse tipo de sobrevivência para poder chegar aqui é como coisa de filme, é coisa que irreal, pelo menos para mim, por mais que eu acredite que é uma realidade, mas eu nunca tinha vivido isso de perto. Então ontem foi um dia excepcional, porque de manhã eu e meu marido, a gente falou: vamos fazer um passeio no bairro e vamos propor para quem quer nos acompanhar, porque esse acampamento, numa semana tinham 22, e ontem, na terceira semana, nós já estávamos quase em 60 jovens. Nós propomos, e aí 5 desses jovens falaram: a gente vai passear com vocês. E nós saímos passeando pelo bairro, né? Por Lyon, um passeio aí de umas 2 horas e pouco de caminhada. Estava previsto chuva, temos uma previsão de chuvas e tempestades. E quando nós chegamos no acampamento por volta do 12:30, um dos voluntários, o pessoal que é voluntário que fica nesse acampamento, falou: olha, nós recebemos um comunicado, nós temos que sair da praça, deixar a praça. A prefeitura de Lyon comprou a briga, junto com... é uma briga política aí, que até não entendo direito, mas que teriam que tirar esses jovens da praça ontem e levá-los para um abrigo de um ginásio onde a Cruz Vermelha iria cuidar deles, tá? Iria cuidar deles, mas cuidar deles como? Uma noite por conta da tempestade, da chuva, e depois eles não sabiam direito o que ia acontecer com esses jovens. Gente, quando nós chegamos, que eu soube a notícia, eu mesmo já fiquei assim, porque eu não trabalho com isso, né? Eu não sei direito como funciona. A carinha desses jovens de pavor era de lacerar qualquer ser humano, porque eles estão tendo tudo aqui, por mais que estejam acampados na praça,
Ontem um deles falou pra gente, desde que a gente chegou, fazia 3 dias que tinha chegado na França, o outro 4, o outro 5, e eles falavam, estamos completamente perdidos. A gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe quem nós somos, quem são vocês, a gente não sabe nada. E é verdade. E aí você vive com aquilo, porque ele já vem vivendo uma situação de enfrentar todo dia a sobrevivência. E aí tem uma outra mudança, uma separação dos grupos, então eles estavam meio que apavorados. Então, de uma certa forma, ontem foi um dia que a partir daí eu me doei, junto com várias pessoas, debaixo da chuva, debaixo da tempestade, levando os jovens para esse abrigo, para esse novo abrigo, fazendo a mudança das coisas, levando para outro lugar, tudo molhado. Olha, foi exaustivo, foi gratificante, algo que a gente não esquece, mas eu precisava fazer esse vídeo para mostrar para vocês uma realidade que muitas pessoas ignoram. Mas não é porque ela ignora, porque ela é ignorante, não, é porque você não acompanha, assim, você pode até ler uma notícia, mas saber exatamente não. Então, por isso eu falei, eu vim aqui contar, porque eu tive esse contato, estou tendo esse contato, estou dentro dessa bolha, e essa realidade dura, que é difícil de aceitar em 2021 esse tipo de violência, esse tipo de situação, né, que passa. E não é porque eles chegam na França que eles são bem acolhidos, não. Eles são recusados. Por mais que a França tenha todo um sistema de acolhimento, eles precisam provar que eles são menores, eles precisam provar que eles precisam de ajuda. Agora, como que eu pergunto para vocês provar? Porque eles não têm documentos. Gente, é incrível, parece absurdo. No começo eu achava que era combinado. Eles não sabem nem a data que eles nasceram, eles não sabem a idade deles. Porque eles vêm de uma miséria tão grande, ou de situações tão drásticas, que isso é relevante. E ontem, por exemplo, quando no transporte deles, né, que eu enfiava todos dentro do meu carro e várias viagens levando, teve um garoto que falou comigo e eu não entendi. Ele falou 3 vezes a pergunta e eu não entendi. E os outros falavam assim, esquece, né? Eu falei, não vou esquecer, eu preciso entender o que você tá querendo saber. E aí ele falou pra mim, e aí eu consegui entender. Só que assim, quando eu entendi, falei, será que é isso que ele tá perguntando? Porque o carro tava parado. E ele perguntava por que o carro parou. Por que esse carro parou? E aí eu falei, ele tá parado por conta do farol que tá vermelho. Quando o farol fica verde, eu posso ir. Vocês sabem o que ele falou? É assim que funciona? Porque eu não sabia. Eu não faço ideia como funciona. Por que vocês param o carro e por que o outro carro vai e por que vocês ficam parados. Gente, é muito mais grave do que você chegar na rodoviária e ver a escada rolante pela primeira vez. Então, para vocês verem o nível, né? Que às vezes saem esses jovens do seu país, da história que eles vêm, né? É por aí que você percebe que quando você pergunta, eles vão fazer a ficha e não tem documento, não tem idade, não tem nada. É triste, mas é verdade. Eles são completamente perdidos no mundo e é por isso que eles são recusados, porque eles chegam aqui e são encaminhados para um órgão que vai avaliar se eles são menores, não são, qual é a história deles, e eles não foram preparados para essa entrevista, eles nunca passaram por uma entrevista, eles nunca foram passado a teste, e aí as respostas que eles dão são completamente aleatórias, porque eles não entendem, não que eles não entendem a língua, porque a maioria deles são francofones, eles falam francês, e os que não falam vêm de uma origem que fala a língua inglesa. E aí eles saem com carimbo, com papel na mão, vai morar na rua porque nós não vamos te acolher, porque você não provou que você precisa. Então é meio ridícula a situação, mas é isso que acontece. E aí tem essas associações, pessoas de bom coração, que acaba pegando esses jovens que ficam nas calçadas, nas ruas, juntando, e é o que acontece, tá aqui na Croix-Rousse, que é o bairro que eu moro, com pessoas do bem ajudando, porque se não há isso, se não há esse acolhimento, vocês sabem o que acontece? Eles vão pra rua. E da rua eles precisam sobreviver. E como é que você sobrevive na rua? Batendo na porta dos restaurantes, falando, você pode me dar emprego
você não tem nem documento, eu posso trabalhar aqui por um dia e aí eu ganho os trocados, mas você mora onde? Você come como? Você sobrevive como? Sabe como? Eu falo. Como acontece, gente? Vai partir para quê? Para roubar, para poder sobreviver. E assim, a França caminha para esse declínio. Então, é uma realidade que nós vivemos aqui e que agora tô aí nessa batalha junto com esse grupo, na medida que eu posso me expor também, porque querendo ou não, a gente não consegue fazer o todo e é isso, gente. É um pouco assim do meu dia a dia que eu tenho vivido aqui nessas 3 semanas que eu gostaria de passar para vocês. Então, quando vocês verem aí notícias de 2.000, 3.000 famílias refugiadas em Paris, que tiveram até um bairro que eles criaram, Calais, que foi ainda continua, né, todo esse processo, não é fictício, é realidade, e é por isso que eu venho aqui compartilhar com vocês essa nossa experiência, essa nova experiência que a gente está tendo, tá? Deixo um beijo enorme no coração de cada um. Até o próximo post.